Estamos chegando na nossa nova casa. Ai, meu Deus. Ai. Cheiro de novo. Ai, é muito lindo. Gente, isso aqui é pra gente? Tem até um champanhe aqui. Sério? Aqui. Gente, eu tô chocada. Acende a luz. Ai, que lindo. Ai, gente, é muito mais lindo do que eu imaginei.
Você me desculpa? Você me perdoa? Eu já vou começar esse vídeo aqui pedindo perdão, pedindo desculpas, porque eu simplesmente sumi, né? Eu desapareci. Eu fiz um vídeo há quase um ano atrás, postei aqui e sumi. Então, assim, gente, mil desculpas, perdão, mas estou aqui de volta. Espero que agora dê certo, que eu consiga trazer vídeos aqui pro canal, mas realmente, assim, não deu certo, não funcionou. Eu precisei priorizar outras coisas e vocês viram aí, né, alguns trechinhos, né, desses 9 meses que nós estamos aqui em Montreal. Sim, gente, já tem 9 meses, o tempo passa assim, realmente voando. Nós chegamos aqui no dia 23 de agosto do ano passado, né, de 2022. E a viagem ocorreu tudo bem, foi tudo tranquilo, né, mas foi cansativa, mas foi bem tranquila. E nesse trechinho aí que vocês viram no começo do vídeo, não tem nem 5% do que a gente viveu aqui, até porque eu não filmei tanta coisa assim. Teve uma hora que eu tive que decidir, gente, o que eu faço, né? Porque eu me deparei com diversas coisas, diversos desafios. Porque você chega, gente, você tem 1,5 milhão de coisas pra resolver. Você tem que mobiliar a casa, você tem que comprar, você não tem um garfo, entendeu? A não ser que você traga do Brasil. Mas você tem que comprar o básico ali, você tem que ajeitar a documentação, resolver 1,5 milhão de coisas. Depois você já tem que começar a procurar um trabalho. E aqui em Montreal, né, quem vem para o Quebec, mesmo que seja Montreal, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a necessidade de francês, né? Precisa, gente, assim, eu vou deixar essa parte um pouquinho para depois, né? Porque realmente a gente tem que se aprofundar bastante nesse tópico do francês. Então, só para dar uma pincelada aqui, assim que a gente chegou, a gente já deu assim de cara, pá, um muro assim francês na nossa frente. Então, eu vim aberta a aprender a língua, mas eu imaginava que eu fosse aprender só depois que eu terminasse o college, por exemplo. Inclusive, eu estou na reta final do college, graças a Deus, né? Terminei em agosto e não vejo a hora. Vamos falar sobre isso também. E aí eu falei, bom, como o meu college é inglês, eu vou deixar para estudar francês depois. Quem dera, né? Mas não rolou, gente. Para conseguir praticamente qualquer trabalho aqui, você precisa do francês. Então a gente teve uma mudança de planos aí. E no final das contas eu fiquei fazendo francês full time, de segunda a sexta. 6 horas por dia de aula e aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, fazendo college de inglês. Então vocês imaginem aí como estava a minha cabeça estudando 2 línguas ao mesmo tempo, gente. Não foi fácil, né? Meu marido também começou a trabalhar logo, acho que na segunda semana que a gente chegou aqui, e não era o planejamento. No nosso planejamento ele ia ficar o primeiro mês aqui sem trabalhar, porque ele veio com visto aberto de trabalho, mas ele não teve férias no Brasil, então assim, ele tem um tempo, né, para se ambientar, para chegar e tudo mais, então isso fazia parte do nosso planejamento. E não foi assim que aconteceu, se eu não me engano, na segunda semana ele já começou a trabalhar, porque, gente, o dinheiro aqui vai assim, e a gente viu que a gente precisava realmente se movimentar e fazer as coisas acontecerem mais rápido, né? E graças a Deus ele já começou a trabalhar logo de imediato e tudo mais. Mas assim, eu achei que eu ia ter pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas tranquila para organizar tudo e etc. E aí eu cheguei a gravar algumas coisinhas para colocar, né, aqui no YouTube e tudo mais. E aí enrolou tudo. E aí eu falei, quer saber? Eu preciso priorizar aquilo que tem que ser feito para o meu plano Canadá dar certo. E é isso que eu cheguei a passar um tempo, né, me dedicar um pouquinho ao Instagram, mas também deixei um pouquinho de lado. E o pouco tempo que eu fiquei ali, eu sempre falava sobre isso, sobre a gente tem que focar naquilo que importa para o nosso plano dar certo, né? É no offline que o bicho pega, é no offline que as coisas acontecem, né? E a gente tem que colocar energia nisso, naquilo que importa, naquilo que interessa. E eu acho que eu vou estar sempre tocando nesse ponto, gente, porque é super importante.
Só para abrir um parênteses aqui sobre isso, inclusive foi um dos motivos que me fez realmente postergar essa minha volta, né? Na verdade, esse meu início aqui no YouTube foi porque quando eu cheguei, eu fiquei muito assustada com a quantidade de pessoas que chegam aqui muito iludidas, para ser sincera, né? E aí, nessa questão da ilusão, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, mas assim, eu não vou colocar aqui se a pessoa se ilude sozinha ou ela é iludida por alguém, mas as pessoas elas chegam aqui realmente um pouco fora da realidade. E muitas delas, assim, eu vi bastante gente voltar para o Brasil. Então, assim, chegamos em agosto, em novembro já tinha gente voltando para o Brasil. Em dezembro, em janeiro, sabe? Menos de 6 meses, sabe? Com 3 meses de Canadá, 2 meses de Canadá, voltando para o Brasil. E aí você se pergunta, né? O que faz, o que acontece pra gente, é tanto perrengue, é tanto esforço, é tanta dedicação, é tanta energia, dinheiro, etc, pra fazer com que tudo aconteça pra gente chegar aqui e aí em 1 mês, 2 meses, 3 meses, menos de 6 meses, as pessoas já voltam. Por quê, né? No primeiro vídeo eu cheguei a falar sobre isso. Eu acredito que o índice de pessoas que voltam para o Brasil é alto. Eu já tinha essa noção, né? Porque eu vejo o movimento, né? De como as coisas vão acontecendo. Eu já tive uma experiência no exterior, né? Antes, mas eu não imaginava que era tanto. Então eu falei, bom, eu preciso ter a minha experiência, sabe? Eu preciso viver isso aqui, preciso ter o que falar, sabe? De falar assim, olha, isso aqui aconteceu comigo, eu passei por isso, foi assim pra mim. Não necessariamente vai ser igual pra você, vai ser da mesma forma pra você. Na verdade, não vai ser, mas pelo menos eu tenho como ser honesta nisso, sabe? Não falar um achismo, não falar algo que veio da minha cabeça. Compartilhar uma experiência real, né? Eu acho que é isso que acaba ajudando quem tá ainda no Brasil, fazendo o Plano Canadá, e querendo chegar aqui, né? Falar, poxa, como que é lá? Como que foi a experiência para essa pessoa? Por mais que você chegue aqui e a sua experiência seja completamente diferente, eu acho que quem tá aqui na frente de uma câmera gravando precisa, no mínimo, ser honesto, né? Ser franco, ser transparente, ser verdadeiro no que fala. E eu, sinceramente, quando eu cheguei, eu pensei o seguinte, eu não tenho o que falar, né? Porque eu ainda tô com o meu olhar muito apaixonado. Eu acabei de chegar e aqui tá tudo muito incrível. E aí, se eu passar essa visão de agora, do jeito que eu tô, eu tenho certeza que não vai condizer com a realidade, né? Pra ser sincera, gente, ainda hoje, né, 9 meses depois, eu não conheço muita coisa de Montreal, porque a minha rotina não me permitiu, porque o meu bolso também não me permitiu fazer várias coisas que eu gostaria, e porque a minha rotina também não, né? Como eu falei, eu tava comprometida 7 dias por semana, né? Meu marido trabalhando de segunda a sexta e eu de segunda a segunda com compromissos. Então, a gente não tinha fim de semana, não tem ainda fim de semana juntos, livres. Isso fez com que a gente não conseguisse aproveitar tanto da cidade. Não que a gente não tenha aproveitado, não que a gente não tenha se divertido. E nesses 9 meses, né, aconteceu de tudo aqui. A gente começou a trabalhar, a gente trocou de trabalho, a gente começou a estudar outra língua, né? No caso, eu comecei a estudar francês, o meu marido começou a estudar inglês, porque ele precisou para o trabalho dele. E aí agora ele vai começar a estudar o francês. A gente já fez uma consultoria com o Rafael, do site Migrar, que assim, é excelente. Também vou trazer a minha experiência nessa consultoria, que foi assim, ótima pra gente. Inclusive, nós fizemos depois que a gente chegou aqui, e é uma coisa que eu vejo muito, assim que a gente chega, acontece tanta coisa, você pode fazer o plano perfeito, mas o negócio vai saindo um pouquinho de rota, sabe? Porque vão acontecendo coisas que você não conseguiu prever, né? Porque, como eu disse, é a vida acontecendo e a vida é imprevisível. Foi o que aconteceu com a gente não imaginava que o meu marido fosse conseguir
um emprego na área dele tão rápido, e aí a gente viu que era o timing de fazer uma consultoria aí para ver quais eram as nossas oportunidades, como a gente poderia aproveitar melhor as oportunidades desse novo cenário, e a gente vai se adaptando e vai acontecendo. Então aconteceu de tudo um pouco. Esse takezinho aí que eu coloquei não representa nem 5% do que a gente viveu. E uma coisa que surpreendeu bastante a gente, assim, foi a questão do francês aqui em Montreal, né? Nas minhas pesquisas, nas nossas pesquisas, quando a gente estava no Brasil, pra ser muito franca, gente, eu não pesquisei tão a fundo assim, tá? Porque, enfim, Montreal veio nos 45 do segundo tempo, e a gente já pesquisou assim, a gente olhou assim, mas todo mundo que a gente via falando sobre Montreal falava sempre: olha, é bilíngue, se você tiver só inglês você consegue se virar e tudo mais, blá blá blá. E a gente pensou nisso, falou, beleza, lá tem um programa do governo, tem como estudar, que dá aula de francês, tem como a gente estudar francês quando a gente chega lá. Eu vou fazer um college em inglês, então eu tenho que focar no inglês. Inclusive, o meu plano era estudar francês depois que eu terminasse o college. E assim que a gente chegou, a gente percebeu que francês em Montreal, gente, é tão forte, mas tão forte, que eu, de cara, praticamente, entrei na francização, né? Fui procurar o francês, aprender francês, porque senão eu não conseguiria me inserir no mercado de trabalho, assim. De verdade, precisa muito, muito, muito. Consegue vagas só com inglês? Consegue, gente, mas assim, você praticamente não tem escolha. Essa que é a verdade, entendeu? Então, o meu marido, ele conseguiu uma vaga tendo só inglês, mas é algo muito específico. Ele trabalha na área de TI e é algo específico, mas até ele, em um momento, vai ter que ter os dois, né? Vai ter que ter francês e inglês. Por quê? Porque ele, a partir do momento que ele tiver que falar com o cliente, se o cliente falar só francês, ele vai precisar se comunicar com aquele cliente, entendeu? Então, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dele em outro vídeo, mas assim, precisa do inglês e do francês, mas principalmente o francês, tá? E não era o nosso caso, a gente veio zerado de francês, e aí eu tive que correr atrás, e foi mais uma coisa aí que tomou muito da minha energia, muito do meu tempo, que fez a gente sair totalmente da rota do que a gente tinha imaginado, mas que no final tá dando muito certo. E eu tive excelentes experiências, assim, foi muito gratificante, muito legal eu ter feito o curso de francês. Eu fiz até há 2 semanas atrás o francês full time pelo governo. Eu vou falar também sobre essa experiência que foi, assim, incrível, de verdade, mas tem aí coisas para você colocar na balança, porque é mais uma coisa que eu vejo muito, né? Falando, nossa, você vai chegar lá, e aí eu vejo muitas agências falando assim: ah, você vai chegar lá e olha que incrível, o governo vai te pagar para você estudar francês. Gente, realmente, é mentira? Não, não é mentira, é verdade. Mas isso não funciona para todo mundo. Não que as pessoas não tenham acesso. Não, praticamente todo mundo tem acesso a fazer, tá? Tô falando de imigrantes. Você chegar, você vai conseguir fazer esse curso, mas não necessariamente isso vai funcionar na tua vida, no teu horário, nas tuas necessidades. Por quê? Porque o valor que você ganha do governo é muito inferior ao valor que você ganharia trabalhando. E o custo de vida aqui, gente, não está baixo. Em nenhum lugar do mundo tá barato, né? Para viver. Então, e aqui não é diferente. Então, se a gente comparar com algumas cidades aqui, o custo-benefício é melhor? Sim, é melhor, mas não significa que seja barato. Entende isso? Então, nem todo mundo consegue abrir mão de ir para o mercado de trabalho, de ganhar mais dinheiro para fazer esse curso de francês e ganhar, sei lá, metade do que você ganharia trabalhando e ganhando salário mínimo, entendeu? Então, são contas que a gente precisa fazer, e eu vou trazer um vídeo falando bastante sobre a francização, ok? Então, gente, esse vídeo já tá ficando mais longo do que eu esperava, mas ele é só para dar uma pincelada aqui, só para dar um oi, para dizer que estamos bem, que chegamos, estamos vivos e
com o nosso Plano Canadá caminhando, graças a Deus, sendo concretizado. E eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, mais detalhadamente nos próximos vídeos, como é que foram as nossas experiências profissionais aqui, como foi essa fase aí que a gente ficou doente, foi bem complicado, assim, a questão de adaptação do nosso organismo, né, que a gente passou por algumas coisas, principalmente eu, que eu não esperava, né, questão de adaptação, no meu organismo mesmo, também ao frio, né, ao calor, ao clima do Canadá, que é essa loucura, né? Ontem, por exemplo, estava fazendo 36 graus, né? Agora a gente tá na primavera. Inclusive, a gente chegou no outono, aí passamos pelo inverno inteiro e agora estamos na primavera. O inverno é longo, gente. A gente tem que falar sobre o inverno, né? Não pode deixar de falar. E aí, ontem, tava fazendo 36 graus, né? E aí, no final do dia, deu uma ventania, que parecia que era um furacão, assim, porque aqui venta muito, venta demais. E hoje o tempo já estava super aberto e agora já está nublado, então assim, é uma loucura. Mas estamos aí, né? E eu espero que vocês tenham curtido, que vocês acompanhem aqui, que vocês me tragam aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber, né? No que eu posso ajudar, no que eu posso ser útil, né? Dividindo essa nossa experiência aqui, porque esse é o intuito. É trazer a minha experiência da forma mais franca possível, mais honesta possível, para que você consiga aí ter talvez um novo olhar sobre algumas coisas, né? Mais informações. A gente sempre aprende, né, com a experiência um do outro. Na verdade, inclusive eu escolhi, né, realmente passar esse tempo aqui vivendo a experiência para ter o que falar. Né? Não vir aqui e falar um monte de coisas vazias, né? Só um monte de achismo. Eu quero trazer a minha experiência, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo e te aguardo aqui nos comentários, tá bom? Beijo, tchau, tchau!